Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês uma questão da ESA que diz o seguinte: as medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5 e estão em progressão aritmética nessa ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Então tá, pessoal, vamos organizar o nosso problema. O problema fala pra gente de um triângulo, né? De um triângulo cujos lados são x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. Então vamos supor que esse lado aqui seja x mais 1, esse aqui seja 2x e esse aqui seja x ao quadrado menos 5. Então, um triângulo de lados x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. O que mais o problema diz pra gente? Diz que esses três números estão em progressão aritmética nessa ordem, ou seja, os números x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5 formam nessa ordem uma progressão aritmética. E aí pede para determinar o perímetro do triângulo. O que é o perímetro mesmo? É a soma dos lados. Mas conforme você está observando, para a gente determinar o perímetro, a soma dos lados, a gente tem que determinar x, não é verdade? Portanto, a primeira providência dá um jeito de determinar esse x. E a fim da gente determinar x, pessoal, a gente vai usar o fato de que ele disse que esses três números formam uma progressão aritmética. Se esses três números formam uma progressão aritmética, então o x mais 1 é o primeiro termo da progressão, o 2x é o segundo termo da progressão e o x ao quadrado menos 5 é o terceiro termo da progressão aritmética. Uma propriedade importantíssima das progressões aritméticas é a seguinte: dada uma PA de três termos, o termo do meio, o segundo termo, é a média aritmética dos outros dois. Lembra dessa propriedade? Vou escrever aqui para você, olha só. Dada uma PA de três termos, o termo do meio, que é o segundo, é a média aritmética dos outros dois, ou seja, é o A1 mais o A3 dividido por 2. Agora a gente substitui os valores. Quem é A2? O A2 é o 2x. Então 2x é igual. Quem é A1? O A1, o primeiro termo da progressão, é o x mais 1. Mas quem é o A3, o terceiro termo da progressão? É o x ao quadrado menos 5. Excelente. Isso tudo sobre 2. Um pouco mais, 2x vai ser igual aqui nessa fração do segundo membro. Já vamos colocar mais ou menos em ordem. Primeiro o x ao quadrado, depois o x, então mais x, e aí a gente tem o 1 menos 5, e 1 menos 5 dá menos 4. Isso tudo sobre 2. Bom, agora a gente pode estar pensando em multiplicar cruzado, né? Multiplicando cruzado, primeiro nesse sentido aqui, tá? Então, 1 que multiplica x ao quadrado mais x menos 4 é o próprio x ao quadrado mais x menos 4. Excelente. Isso é igual, agora no outro sentido, 2x vezes 2, 4x. Conforme você está observando, a gente vai formar uma equação de segundo grau. Vamos passar tudo para o primeiro membro? Passando tudo para o primeiro membro, a gente vai obter x ao quadrado mais x, ou 4x para o primeiro membro, menos 4x, menos 4 igual a zero. Então, x ao quadrado, x menos 4x vai dar menos 3x. Menos 3x, menos 4 igual a zero. Equação do segundo grau completa, não é verdade? E para a gente resolver uma equação do segundo grau completa como essa, existe a receita de bolo chamada fórmula de Bhaskara, que diz o quê? Que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado, menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Então agora a gente substitui os valores, olha, x é igual a menos b. O b, o parâmetro b da fórmula de Bhaskara, é o número que está multiplicando x.
que no caso é o menos 3. Com o menos da fórmula vai ficar mais 3. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado. Novamente, o menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. 9. Depois, menos 4 vezes o parâmetro a. O parâmetro a é o número que multiplica x ao quadrado. É 1, né? E o parâmetro c é o menos 4. Então, menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes o parâmetro c, que também é menos 4, vai dar mais 16. Então, 9 mais 16. Isso tudo sobre 2a. O parâmetro a é 1, 2 vezes 1, 2. Então, já vou determinar aqui, pessoal, a primeira solução, tá? O x1. O x1. Olha só. 9, dentro da raiz, a gente tem 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a primeira raiz vai ser 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5 dá 8, dividido por 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Primeiro valor de x. Deixa guardado. Tudo bem? Bom, segundo valor de x, o x2 vai ser quem? 3 menos 5 sobre 2. 3 menos 5 vai dar menos 2, dividido por 2. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Opa, aqui a gente já tem um probleminha técnico, que é o seguinte. X mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5 são lados de um triângulo, portanto, devem ser números extremamente positivos. E, portanto, o x igual a menos 1 não vai servir, porque quando você considerar x igual a menos 1, o lado x mais 1 vai ficar menos 1 mais 1, vai dar 0. Um triângulo de lado 0 não existe, tá? Então, por isso que a gente vai desconsiderar o x igual a menos 1 e, portanto, o x é igual a 4. Acabou o problema? Não, ainda não acabou o problema. Só uma observação antes da gente continuar na resolução do problema, pessoal. Existe uma maneira de resolver uma equação do segundo grau como essa através de soma e produto. Resolver uma equação do segundo grau como essa, no fundo, você está procurando dois números cuja soma dá o b com o sinal trocado e o produto dá o valor de c. Olha, então a gente está procurando dois números, tal que a soma é 3, é o b com o sinal trocado, o b aqui é menos 3, e o produto é exatamente igual ao valor de c, que é o menos 4. Confere aí, olha, a gente achou 4 e menos 1. A soma dá 3. E o produto, 4 vezes menos 1, menos 4. Tudo bem? Bom, então tá. Continuando. Não acabou o problema ainda, conforme eu disse para vocês. A gente precisa determinar... melhor dizendo, a gente determinou apenas x. A gente precisa do perímetro do triângulo. Bom, a fim de determinar o perímetro do triângulo, vamos determinar os lados desse triângulo. O primeiro lado a gente sabe que é o x mais 1. X mais 1. E o x que a gente determinou é 4. Então é 4 mais 1. E 4 mais 1 vai ser igual a 5. Excelente, é o primeiro lado. O segundo lado é o 2x. 2x. Ou seja, 2 vezes 4. E 2 vezes 4, 8. 8 é o segundo lado. O terceiro lado é x ao quadrado menos 5. Ou seja, 4 ao quadrado menos 5. 4 ao quadrado, 16, menos 5, 11. 11, ponto. Os lados do triângulo são 5, 8 e 11. Agora a gente responde a questão. O que ele quer mesmo? Perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos lados. O perímetro P, então, vai ser 5 mais 8 mais 11. Excelente. 5 mais 8 dá 13 e 13 mais 11, 24. Pronto. 24 é o perímetro do triângulo. Tudo bem?